Seja bem-vindo a mais um vídeo que nós estamos fazendo sobre missão transcultural e hoje nós gostaríamos de falar sobre o papel da cultura na comunicação, tá? E vamos entrar um pouquinho nas barreiras da comunicação transcultural, porque esse é um dos assuntos extremamente importantes quando nós estamos estudando a questão da transculturalidade. Hasselgrave inicia o artigo O Papel da Cultura na Comunicação, falando de que antigamente as grandes barreiras que nós tínhamos concernentes à missão transcultural, elas estavam no campo da logística, na questão da geografia. Tudo estava ligado à questão da barreira física, grandes distâncias, o tempo em que se levava de chegar de um lugar para outro, né? Mas que no momento, as grandes barreiras na missão transcultural, elas estão relacionadas ao campo que eles chamam da hermenêutica, não mais a questão geofísica, não a questão geográfica, mas a questão da hermenêutica, que é o que nós queremos tratar hoje, né? Como o papel da cultura na comunicação. Ele diz aí, Hasselgrave diz, o problema era transportar pessoas, mensagens e bens materiais através de mares traiçoeiros, montanhas altíssimas, desertos sem trilhas ou caminho visível. Atualmente, nós podemos levar um homem, uma Bíblia ou uma máquina de costura a qualquer lugar do mundo em poucas horas. É possível transmitir um som ou figura em questão de segundos. Contudo, diz ele, essas facilidades não encerram o assunto, o problema continua, né? Então há um papel da cultura e tem um problema muito sério na questão da transmissão da mensagem. Porque mesmo falando, mesmo quando você fala a mesma linguagem, o missionário usando as mesmas palavras, o receptor da mensagem pode estar entendendo a mensagem que você prega num sentido diferente. Portanto, as barreiras não são essencialmente físicas, nem culturais, e eventualmente nem linguísticas. As barreiras são barreiras culturais, hermenêuticas, a gente precisa trabalhar isso aí. Lima afirma que as culturas filosóficas valorizam muito a cognição, enquanto as culturas integradas, essas culturas mais primitivas, valorizam mais a experiência prática da vida. Assim é bom tentar perceber quando a convicção chega ao coração do ouvinte, porque nem sempre a gente sabe. Às vezes a gente pressupõe de que cognitivamente ele entendeu a mensagem, né? A mente dele entendeu a mensagem. Mas culturas integradas, culturas mais primitivas, elas valorizam a experiência prática da vida mais do que uma compreensão teológica, uma compreensão filosófica da coisa, né? De 1994 a 2002, eu estive envolvido num projeto de plantar igrejas nos Estados Unidos. Então, inicialmente eu trabalhava com um ministério, e esse é só um dos exemplos que eu vou citar. Inicialmente eu trabalhava com um ministério de uma igreja étnica. Meu alvo era trabalhar com o povo de língua portuguesa, mais especificamente os brasileiros e alguns portugueses que chegavam também e alguns hispanos, né? Nós tínhamos alguma barreira linguística, mas não era o grande problema. Mas aí a missão americana resolveu fazer um projeto transcultural. O que era? Plantar uma igreja americana com a igreja brasileira ao mesmo tempo, né? E foi um grande desafio para nós. Eu estava de corpo e alma envolvido nisso aí e nós trabalhamos arduamente para que isso acontecesse, né? Então, a igreja começou então a se tornar uma igreja multicultural. Que desafio, né? E nós então começamos a enfrentar alguns problemas. A coisa era muito mais complicada do que a gente imaginava que poderia acontecer. Nós tínhamos o culto de manhã em inglês, com tradução simultânea para o português. E à noite nós tínhamos o culto em português, com tradução simultânea em inglês. Mesclávamos cânticos em inglês à noite, eventualmente cantávamos algum hino, algum cântico em língua portuguesa de manhã, né? E o cenário era um cenário romântico, um cenário poético, e a gente acreditava que esse negócio ia dar certo, né? Bem, mas começaram a surgir vários problemas aí que eu quero relatar para vocês, né? Depois de muitas tentativas, discordâncias, a nossa igreja ela chegou a ser um study case, um caso de estudo para as faculdades teológicas que se estudava a nossa igreja para trabalhar isso aí, né? Mas, meus queridos, as disputas, as acusações foram se tornando mais intensas e as dificuldades de entender exatamente o que estava acontecendo na cultura se tornaram um problema. E eu levantei 4 gaps
né? Gaps são, a gente chama de gap é alguma coisa que quebra, né? 4 quebras. E a primeira quebra que eu chamo é a quebra linguística. Nós tínhamos então um problema sério. O Conselho da Igreja Multicultural se reunia, americanos e brasileiros, para discutir um determinado assunto. Naturalmente, a conversa toda tinha que ser em inglês. Para os imigrantes como a gente, né, na sua maioria pessoas simples, essa questão do diálogo era um grande embaraço. Por quê? Porque o processo de comunicação na língua estrangeira, para pessoas que não são muito fluentes em inglês, você pode até falar a língua, mas o processo se dá em 4 níveis, né? Primeiro nível, você ouve em inglês o que está sendo dito. Segundo, você traduz mentalmente para o português. Terceiro, você pensa em português. E quarto, você responde verbalmente para o inglês. 4 fases. Ora, quando nós chegarmos a traduzir todo esse processo, e a discussão ela é dinâmica, né? Óbvio que você tinha muita barreira, muita dificuldade. E houve um dia em que a coisa chegou num nível assim bem complicado. Por quê? Porque o americano ele pensa da seguinte forma: se você não é uma pessoa que fala fluentemente o inglês, você deve ter uma deficiência mental, alguma dificuldade, você é menos, né? E um dia, um dos presbíteros nossos, brasileiro, que falava muito bem, ou falava melhor, não muito bem, mas falava melhor o inglês, era o que melhor se articulava em inglês, ele se enfureceu, porque ele percebeu uma coisa, e ele traduziu isso de uma forma muito interessante, ele diz assim, eu tenho um sotaque na língua, mas eu não tenho sotaque na minha cabeça. I have accent on my language, but I don't have on my mind, né? Então, isso foi um momento de tensão. Essa barreira linguística, ela eventualmente se tornaria um problema, né? Um problema, porque o americano não entendia que nós falávamos 2 línguas e falávamos eventualmente a terceira, o espanhol, né? E enquanto eles falavam uma, mas isso era um problema na comunicação, a barreira linguística. Não era maior, mas era um problema. Segundo gap que eu identifiquei, foi o que eu chamei de gap intelectual. Essa foi a segunda barreira, porque o que acontecia é o seguinte, os brasileiros que iam para os Estados Unidos, eventualmente eram brasileiros com muito pouca formação intelectual. Eram pessoas simples, que trabalhavam em serviços simples, chamado dirt jobs, os serviços sujos, né? Que nenhum americano queria fazer, limpar a casa e trabalhar em construção civil, aquela coisa toda mais pesada, né? Então, o que acontecia? Nós estávamos ali, a nossa igreja, ela ficou localizada entre MIT e Harvard. Então, você tinha estudantes de ponta. E os líderes que estavam ali trabalhando com a gente eram gente com cabeça muito boa, gente com formação universitária, com mestrado, com doutorado, né? E estudando em grandes universidades. Eles queriam, de todas as formas, eu percebia isso, eles queriam, de fato, se comunicar conosco e, assim, ser sensível à nossa cultura. Agora, a nossa cultura, ela ficava reativa, né? Porque havia uma grande diferença. E esse gap intelectual foi se tornando um problema cada vez mais complicado quando nós tratávamos, por exemplo, de questões mais refinadas do ponto de vista teológico, né? Então, meus queridos, isso foi se tornando um problema muito grande na relação que nós tínhamos ali. Esse desnível intelectual foi se tornando um problema muito sério. Enquanto os americanos estavam estudando as últimas tendências e correntes teológicas, filosóficas, históricas, né, de uma cultura, nós estávamos ali tentando sobreviver com o nosso trabalho e assim por diante. Terceiro gap é o que eu chamo de gap financeiro. Por quê? Porque é assim lá no Brasil, é assim no Brasil e assim lá. Quem tem melhor formação intelectual recebe um salário maior. O resultado é o seguinte: o brasileiro trabalhava 60, 70 horas por semana para ganhar um salário de $40 mil anuais. Enquanto o americano trabalhava 40 horas para ganhar um salário de $100 mil anuais. Então, essa diferença vai criando um problema. É assim nas nossas igrejas também. Pessoas que têm um nível social muito alto, elas têm mais dificuldade de conviver com pessoas mais simples, por uma razão
por uma razão. É que os programas que eles fazem são programas mais caros. Pessoas que ganham muito querem viajar para a Europa, querem ir para Disney, querem, né, fazer viagem para a praia, querem pegar avião. Então, as famílias mais pobres, elas estão tentando aqui fazer programas mais simples. E isso, mesmo que não seja intencional, acaba se tornando um problema. Se você lida com essa segmentação social, você entende o que eu estou falando, né? Quarto gap, e para mim o mais complicado de todos, era o gap cultural. E esse gap, para mim, era o gap mais complexo. Porque a cultura é um modo de pensar, é um modo de sentir, um modo de crer, um modo de viver, né? A cultura é um plano de vida, como os antropólogos falam, né? Um plano segundo o qual a sociedade se adapta ao seu meio ambiente físico, social e conceitual. Clyde Kluckhohn afirma que a cultura possui alguns elementos: o modo de vida global de um povo, o legado social que o indivíduo adquire do seu grupo, a forma de pensar, sentir e acreditar. Ele diz, é uma abstração do comportamento, uma teoria elaborada pelo antropólogo sob a forma pelo qual o grupo de pessoas se comporta realmente, um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes, um comportamento aprendido, um mecanismo para a regulamentação normativa do comportamento, um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo como em relação aos outros homens, e essas coisas todas estão aí presentes na cultura. O que aconteceu? Nós, na tentativa de fazermos uma igreja multicultural, começamos a fazer almoços comunitários, programas coletivos, mas tanto o brasileiro como o americano, eles que lutavam por essa questão, estavam querendo se envolver, mas eles acabavam, no final do jantar, reunindo os americanos, reunindo os brasileiros, e aí algum brasileiro mais ousado ia para cá, algum americano que tentava se aproximar, vinha e tal, mas por quê? Até para se comunicar era mais fácil, né? E esse problema foi se tornando numa grande questão multicultural. E a questão da etnicidade, né, foi se tornando da interculturalidade, foi se tornando um desafio para nós, né? O resultado, para encurtar. Durante o tempo que eu estive lá, eu trabalhei muito bem com um pastor americano que esteve conosco, né? O pastor Terry Geiger, porque ele tinha uma formação texana e ele tentava realmente uma aproximação. Mas o outro pastor que veio, ele veio da Carolina do Norte, onde é um povo muito mais americanão e tal, e aí os problemas se tornaram muito, muito, muito mais aguçados, né? Resultado, o pastor que me substituiu, ele ficou lá 10 anos, tentando fazer esse jogo, não conseguiu também, e o outro pastor que veio radicalizou, como esse pastor americano da Carolina do Norte, que radicalizou também, o resultado foi uma quebra. O que aconteceu? A igreja, o projeto não foi adiante. Então, hoje, a igreja americana é a igreja americana e a igreja brasileira é a igreja americana. Nem reunir no mesmo local eles conseguiam mais, né? Eles não conseguiram. Então, meus queridos, nós precisamos entender que há um grande desafio da cultura, né? Quando a gente tenta trabalhar isso aí, nós precisamos entender o papel da cultura na comunicação. Como é que nós podemos fazer isso, né? Na verdade, o idioma é apenas um aspecto da cultura. O índio, ao ser indagado pelo missionário se quer se converter e se tornar um cristão, ele pode estar dizendo sim, mas para não desagradar o pregador, porque ele quer estar perto ali, ele quer ser simpático, né? Eu tenho aqui na minha igreja um senhor muito querido meu, um diácono da minha igreja, Cléo Padilha. Ele nasceu na tribo Macuxi, lá em Roraima. Então ele diz, olha, quando o índio diz assim, sim, você aceita Jesus? Sim. Você quer entregar sua vida a Jesus? Sim. Ele não necessariamente está dizendo sim. Ele está balançando a cabeça para não desagradar você, né? Para não desagradar o pregador, né? Então Hasselgrave afirma que o missionário pode viajar milhares de quilômetros para se encontrar com uma cultura distinta, mas a grande desafiadora viagem tem a ver com os 40 centímetros que separam a mente do coração. Tem 40 centímetros aqui entre o coração e a mente, né? Será que a mensagem foi realmente entendida no nível da cosmovisão? Ele diz, nós precisamos estudar não apenas o idioma, mas os ouvintes, conhecer a mensagem e conhecer o objeto da mensagem. Martin Lloyd-Jones afirmou que a verdade deve ser sempre aplicada.
A compreensão da genuína da verdade sempre conduz à aplicação. Portanto, se um pregador, diz ele, não aplica a verdade, seu real problema é que ele não a compreendeu, tá? John Stott fala de uma outra linguagem que eu gosto muito também. Ele fala que pregar é construir pontes. Ele estava falando do papel do intérprete em se aproximar da Bíblia escrita no século I e traduzir essa linguagem da Bíblia do século I para a linguagem da Bíblia no século XXI. É construir essa ponte. Tentar fazer a hermenêutica disso aqui. Mas eu queria ir além no pensamento de John Stott, embora ele não esteja escrevendo diretamente sobre esse assunto, dizendo que continua a mesma barreira. Nós precisamos construir ponte entre o intérprete, que precisa resgatar as verdades essenciais da Bíblia, o hermeneuta, e trazer essas verdades daqui para a cultura a quem ele deseja comunicar a verdade. Então, meus queridos, a mensagem precisa fluir de nós, né? A mensagem da palavra passa por nós e se tornam aplicáveis à cultura que recebe. Larsen diz o seguinte: muitos pregadores são ineficazes na pregação porque falham na sua aplicação. O pregador precisa saber fazer a ponte entre a palavra de Deus e a realidade da vida das pessoas. Por isso, ele diz, um sermão que começa na Bíblia e permanece na Bíblia não é necessariamente um sermão bíblico. Eu vou repetir a frase de Larsen. Um sermão que começa na Bíblia e permanece na Bíblia não é necessariamente bíblico. Por que ele está dizendo isso? Porque, às vezes, o pregador não consegue fazer a aplicação. Nós temos dificuldade de trazer a verdade para o ouvinte. E isso, no âmbito multicultural, é muito complicado. Então, 3 aspectos têm que ser considerados. Primeiro, a cultura bíblica, tem a ver com o conhecimento exegético, o que o autor queria dizer com aquilo que falou. E ao estudar a Bíblia é importante reconhecer que existe uma grande barreira ali entre o sentido original da palavra. Então, o grande esforço do hermeneuta é tentar traduzir isso aqui. O que é que Paulo tinha em mente ao escrever isso aqui? O que Marcos tinha em mente ao escrever isso aqui? O que João tinha em mente ao escrever isso aqui? Né? O que os profetas tinham em mente? Então, isso se chama exegese. Tentar descobrir ali o sentido original, né? O que o autor estava querendo afirmar. Essa era, de fato, a sua ideia. A tradução não obscureceu o sentido original, né? Então, nós temos aí a cultura bíblica, ao considerar aí, né? A exegese ajuda o intérprete a se aproximar do texto e extrair o sentido mais próximo possível, seu significado original. Isso demanda tempo, estudo, eventualmente conhecimento das línguas originais, e é essencial que o missionário seja alguém que maneja bem a palavra da verdade, pois só assim ele vai ser aprovado. O missionário é simples mensageiro. Segunda coisa que nós precisamos considerar é a cultura do missionário. Não apenas a cultura bíblica, mas a cultura do missionário. Todos nós temos pressuposições quando nos aproximamos da Bíblia. Nós já temos uma cultura aqui na nossa cabeça. Por isso que uma mulher, ao ler a Bíblia, ela tem determinadas percepções dessas escrituras sagradas que um homem, ao ler, não vai ter. Por isso que uma pessoa rica pode ler a Bíblia e extrair determinadas verdades que justificam ou expliquem a sua forma de viver, e o pobre, ao ler a Bíblia, vai fazer abordagens diferentes, né? Óbvio que a Bíblia só tem um sentido. A Bíblia não tem... O sentido não brota, não é do intérprete. O sentido brota exatamente da verdade da palavra. É esse o desafio nosso. Mas ao lermos a Bíblia, nós colocamos na Bíblia as nossas culturas, a forma da gente ler a história, né? E aí as aplicações podem ser aplicações que vão ser distorcidas, não porque a Bíblia é distorcida, mas porque nós distorcemos. As pessoas falam, cada um interpreta a Bíblia como quer. Não, não é assim. A Bíblia só tem um sentido. A pergunta que fica é a Reforma não defendeu a livre interpretação da Bíblia? Não, a Reforma nunca defendeu isso. O que a Reforma defendeu foi o livre exame das Escrituras. Todos nós precisamos examinar a Bíblia. Mas a interpretação da Bíblia, ela tem que sair comunitariamente. A igreja, junto, lendo a Bíblia, vai
entendendo que é a interpretação da Bíblia, não é a interpretação individual. Cada um faz a interpretação que quer. Então, meus queridos, o terceiro desafio que nós temos aqui é a cultura do receptor. Porque no processo da comunicação multicultural, nós temos ainda outra barreira a enfrentar. Como o ouvinte ouve, como ele recebe e como ele interpreta essa mensagem que ele está recebendo. Essa é a cultura alvo, ou a cultura respondente. O mensageiro tem a responsabilidade de entregar a mensagem bíblica, fazê-lo de forma relevante, comunicando a homens fiéis da própria localidade para que eles possam transmitir a outros a verdade do Evangelho. Portanto, há uma tríplice tarefa do missionário, né? A tarefa de entender a Bíblia, a cultura da Bíblia, a tarefa de entender a sua própria cultura e a tarefa de entender a cultura receptora. Então, essa tríplice tarefa, 3 elementos, devem estar presentes, né? E nós precisamos aplicar isso se nós queremos realmente ser eficazes na palavra de Deus, né? O texto de Apocalipse 3:20, por exemplo, é um exemplo disso. Diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas se você, por exemplo, for pregar essa mesma mensagem entre o povo Zanaki, lá no México, você vai ter um problema. Por quê? Porque na cultura desse povo, só o ladrão bate na porta, para ver se há alguém em casa e entrar para roubar. Uma pessoa amiga nunca bate na porta, ela chama a pessoa, né? Os índios do sul do México constroem suas casas com palhas e folhas. E os intérpretes, quando foram traduzir a Bíblia na linguagem deste povo, tiveram que usar outra forma de traduzir. Mateus 12:40, quando fala que algumas pessoas que entram e devoram a casa das viúvas, para eles pensavam que isso era uma coisa literal. Quem destrói a casa da viúva é o inseto que chega ali, vai comendo as palhas e as folhas e vai destruir, né? Então a tarefa da comunicação não é fácil quando um ocidental tem, por exemplo, contato com público-alvo que é asiático, por exemplo, né? Ou quando o brasileiro tenta comunicar com o cigano, com os quilombolas, com os indígenas, com toda a sua interpretação simbólica de mundo, né? O que é isso? Como é que eles estão entendendo? Por quê? Porque comunicação não é o que você diz, mas comunicação é o que o outro entende. Então nós temos o risco de transmitir a cosmovisão do missionário confundindo com a mensagem do Evangelho, ou assumir uma superioridade cultural que vai criar barreira entre o comunicador e o receptor. André Souza afirma que um dos princípios que devemos considerar é que o Evangelho é inteligível, ele supera as diferenças. Ele afirma o seguinte, abre aspas, comunicação significa tornar comum. Então, quando falamos de comunicação transcultural do Evangelho, estamos falando em tornar comum, inteligível, o Evangelho para a cultura receptora. Mas temos mais um problema nesse ponto, continua ele. Muitas vezes não conseguimos comunicar corretamente dentro da nossa própria cultura. Imagine, então, uma outra, onde todo o processo de socialização que recebeu desde o nascimento agora não funciona mais, quando você se depara com o campo transcultural. Por exemplo, continua ele, se diga a um esquimó, o sangue de Cristo lhe torna mais branco que a neve. Logo, devo perguntar, de qual branco estamos falando? Já que para os esquimós existem mais de 10 tonalidades desta cor. Como apresentar Cristo para pessoas distintas, de faixas etárias diferentes, em contexto urbano, em contextos rurais? Como falar de Cristo para um universitário brasileiro? Como falar de comunicação cultural ou transcultural a povos diferentes? Então, isso significa não apenas compreender a gramática linguística, mas também entender o que ele chama de gramática cultural. Ambas precisam ser compreendidas dentro do contexto em que as pessoas estão para que a mensagem faça sentido. O Evangelho, então, deve desafiar, confrontar e transformar. Se algum desses aspectos forem negados, nós precisamos urgentemente rever que evangelho estamos pregando. Por isso, a mensagem do Evangelho precisa ser considerada com muita seriedade. Porque, por ser transcultural e atemporal, o Evangelho consegue
ultrapassar barreiras e ser aprendido por diferentes culturas, etnias e linguagens. Essa é uma das maravilhosas verdades do Evangelho. Então, o papel da cultura na comunicação transcultural, ele é fundamental para todos aqueles que querem adentrar isso aí. Se você está sentindo chamado para o Ministério Transcultural, ou se você está trabalhando com determinados guetos, ou culturas urbanas, ou etnias, você precisa seriamente considerar que o grande desafio seu não é só trabalhar a linguística, mas você precisa trabalhar a cultura. Em outras palavras, como André Souza fala, não é apenas a gramática linguística, é a gramática da cultura. E esse é um desafio para você que quer comunicar o Evangelho a outra cultura. E é isso que nosso Deus fez. Jesus veio e ele se encarnou. Ele quer se identificar plenamente com essa cultura na qual ele adentra. Ele assume essa forma. Por quê? Porque ele quer exatamente comunicar de forma eficiente a dor, no meio da dor, no meio do sofrimento humano. Ele se inseriu na cultura. E esse é o desafio nosso. A todos que querem pensar a questão da multiculturalidade da missão. Que Deus te abençoe. Fique na paz.